Muito bem, nesta aula vamos trabalhar com monômios para apresentar aqui a noção de monômios, tudo que você precisa saber e compreender quando o assunto é monômio. E neste vídeo estarei apresentando aqui como tirar o coeficiente do monômio, como tirar a parte literal e a indicar aí o grau do monômio, até irei trazer aqui o conceito de monômios semelhantes, ok? Então, primeiramente, o que é monômio? Eu não vou aqui estar a falar linguagens matemáticas incompreensíveis. Monômio é qualquer termo que expressa qualquer coisa em matemática. Por exemplo, nestes termos aqui, eu teria aqui, por exemplo, x elevado a 2. X elevado a 2 é um monômio. Se eu tiver 3x aqui elevado a 4, isto daqui é um monômio. Se eu tiver 2xy z, isto daqui também é um monômio. Aqui, se eu tivesse 7 só, também é um monômio. Então, todo termo chamamos de monômio, tá bom? Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, menos x, aqui a, aqui b, sobre 2, também é um monômio. Então, acho que sem palavras, só por ver, definimos melhor o que é um monômio. Agora, quando o assunto é monômio, você tem que saber preencher, tirar os seguintes dados. Vamos supor que aqui eu tenho monômios, tá bom? Tenho um monômio aqui e temos aqui o coeficiente. Todo monômio poderá ter sempre um coeficiente, tá bom? Vamos tirar aqui a parte literal, ok? Parte literal. Vou aqui abreviar um pouquinho. E sempre teremos um grau. Sempre teremos o grau do monômio. Portanto, vamos considerar que, por exemplo, eu tenho este monômio aqui, que no caso é 3x a quarta. É o seguinte, este monômio, ele tem o coeficiente, tem parte literal e tem um grau. Vamos mostrar como é que vai fazer essa leitura. Em frente da variável, eu tenho aqui o número 3. Então, este número nós chamamos de coeficiente. Portanto, o coeficiente aí é o 3. A parte literal corresponde à parte das incógnitas, que no caso é a parte das letras, ok? Então, esta parte aqui, no caso é x a quarta. Agora, o grau corresponde ao expoente da parte literal, que no caso aqui é só o 4. Então, o grau deste monômio seria o 4. Portanto, se eu tiver que considerar, por exemplo, este monômio em que tenho 2x, y e z, eu teria que tirar o coeficiente como valor em frente do monômio, no caso é aí o 2. A parte literal é só a parte das letras, que no caso é aí o x, o y e o z. O grau deste monômio é a soma dos expoentes de todas as letras que eu tenho aqui na parte literal. Por exemplo, o x é elevado a 1, mais o y é elevado a 1, mais o z aqui é elevado a 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, então a parte literal, o grau deste monômio, tá bom? Será aí o 3. Agora que você compreendeu um pouquinho só, nós podemos já começar a adocicar o negócio. Imagina que eu tenho aqui menos x ao cubo, y ao quadrado. Portanto, qual seria o coeficiente deste monômio? O coeficiente, quando não está indicado aqui, seria o 1, tá bom? Com sinal negativo, então seria menos 1. O 1 está aqui, só que é invisível a olho nu, ok? Portanto, continuando, a parte literal corresponde à parte das letras, no caso seria x ao cubo, y ao quadrado. Agora, o grau do monômio corresponde à soma desses expoentes. Aqui no x tenho 3, mas aqui no y tenho 2. Então, o grau deste monômio seria 5. Tudo bem, você entendeu mais uma coisa. Vamos adocicar mais um pouco. Imagina que eu tenha como monômio, por exemplo, aqui simplesmente o 7. O coeficiente deste monômio seria 7. A parte literal, não tenho parte literal. Não existe parte de letras aqui. Portanto, parte literal seria 0. Perdão, não é 0. Nós vamos colocar aqui que não existe. É só colocar traço. Agora, se não existe parte literal, é porque o grau do monômio é 0. Simplesmente isto, tá bom? Agora,
vamos mais um pouquinho só adocicar mais uma vez. Eu quero que você pratique tudo neste vídeo, não saia pulando aqui de vídeo para vídeo. Imagina que você tenha aqui, por exemplo, x, aqui z, tá bom? X é a quarta, depois temos z sobre 2. Qual é o coeficiente neste caso aqui? O coeficiente aqui no numerador, o que é que eu tenho? Não tenho nada, então é 1, porque é invisível, dividido aqui pelo 2. Esta parte corresponde ao coeficiente. Agora, a parte literal é só o x à quarta e o z aí. Agora que eu tenho a parte literal, então posso tirar também o grau, não é? O grau aqui é 4 no x, mas no z tenho o 1. 4 mais 1 é igual a 5. Então, deste modo, você rebenta, ok? Agora, eu posso querer preencher o coeficiente, o monômio, tá bom? Sem simplesmente tendo o coeficiente e a parte literal na maioria das vezes. Por exemplo, eu poderia ter aqui, vamos supor que eu tenho 1, aqui tenho x, x elevado a 2 e tenho w, tá bom? X elevado a 2 e tenho w. Então, para preencher no grau, é só fazer aqui 2 mais o expoente do w, que é 1, é igual a 3. Agora, para preencher no monômio, é só juntar o 1, tá bom? Juntar o 1 e a parte literal. Seria 1x ao quadrado w, tá bom? Só que eu sei que 1 não precisa ser colocado. 1 é invisível ao número. Se fosse, por exemplo, o 10, então eu teria que pegar 10 e juntar com a parte literal. Então seria 10 e esta parte literal. Agora, se eu tiver aqui 0 e, por exemplo, aqui 5, eu começo a entender o seguinte. Se o grau é 0, é porque não tem parte literal. O monômio só é constituído só pelo coeficiente. Portanto, esta é a noção que eu devo ter sobre monômios. Agora, dois monômios são ditos semelhantes. Eles podem ser semelhantes, tá bom? Então, monômios semelhantes. Dois monômios são semelhantes se tiverem, tá bom? Se tiverem mesma parte literal. Parte literal. Ok? Então, eles podem diferir no coeficiente, mas se a parte literal for a mesma, então esses monômios são iguais. Por exemplo, se eu te escrever aqui 7x ao quadrado e aqui 12x ao quadrado. A parte literal daqui é x ao quadrado, a parte literal aqui é x ao quadrado. Então, esses dois monômios são semelhantes. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 8x ao quadrado y, um monômio semelhante a este, eu poderia escrever qualquer coeficiente. Posso escrever até 1 sobre 2, mas a parte literal deve ser a mesma. Então, fica x ao quadrado y, ok? A parte literal deve ser a mesma. Os coeficientes podem diferir sem nenhum problema, certo? Portanto, obrigado. No próximo vídeo vamos continuar aqui a arrebentar com toda a matemática. Portanto, se não está inscrito, se inscreva e Deus te abençoe. Pedro da Glória aqui do Capa Desperta. Fui.